Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Nós sempre procuramos textos das Escrituras que sejam realmente relevantes para as nossas vidas. Muitas vezes existem textos que podemos até ter ouvido alguma leitura durante algum comentário, seja na sinagoga, ou lido alguma coisa, ou talvez muitos nunca ouviram nada a respeito. Porém, é muito importante nós conhecermos aquilo que o Eterno quer que nós saibamos. Uma coisa que nós podemos analisar é que os textos das Escrituras, por mais que nós saibamos que foram escritos durante um longo período de tempo, descrevendo desde o momento da criação do universo, a criação do homem, toda a história da humanidade, mais especificamente o que é realmente da nossa conta, a partir de Avraham, quando o Eterno o chamou na região de Ur, entre os caldeus, e a partir de então começou a revelar-se a si mesmo, não somente a Avraham, mas a sua descendência. Nós sabemos o quanto foi importante tudo aquilo que o Eterno falou, aquilo que ele ensinou, começando mais detalhadamente através de Moshe. Posteriormente, ele continuou falando através dos profetas, e sabemos também que ele chegou a falar através do rei Davi, de Melech David. Sabemos que muitos dos salmos que foram escritos por David foram verdadeiras profecias, coisas que revelam detalhes da natureza do nosso Criador. Bem, vamos ler um texto que é muito importante, que foi escrita por uma pessoa que conheceu o Mashiach Yeshua e escreveu especificamente uma carta para a comunidade dos hebreus da sua época. E ele procurava tirar muitas dúvidas, coisas que eram importantes de serem esclarecidas. Então, vamos ler o que ele comenta, principalmente nesse trecho. Ele se baseia em um texto de Tehillim 95, então o Salmo 95. Bom, o texto ele comenta aqui na carta aos judeus messiânicos, Ivrim, a partir do capítulo 4, diz assim: portanto, horrorizemo-nos com a possibilidade de que, apesar de a promessa de entrar no descanso permaneça, qualquer um de vocês possa ser julgado por não ter alcançado o objetivo. Porque as boas novas também foram anunciadas a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram não lhes fez nenhum bem, pois os que a ouviram não o fizeram acompanhar de confiança. Pois nós, os que cremos, entramos no descanso. Como foi dito, na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Ele fez esse juramento ainda que as suas obras existissem desde a criação do universo, porque há uma passagem que se diz a respeito do sétimo dia. E Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, nosso texto diz: não entrarão no meu descanso. Portanto, como falta a entrada de alguns nele, e os que receberam anteriormente as boas novas não entraram, ele estabeleceu outra vez um certo dia, hoje, dizendo por intermédio de David, no texto que já citamos: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Porque, se Yehoshua lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia. Desta forma, permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus, pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras,
como Deus fez com as dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém falhe por causa do mesmo tipo de desobediência. Considerem que a palavra de Deus é viva, ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Corta até o ponto da junção da alma e do espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do coração. Nenhuma criatura está encoberta aos olhos de Deus. Tudo está patente e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Portanto, pelo fato de termos um Cohen Gadol que entrou no mais alto céu, Yeshua, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza o que reconhecemos por verdade, porque não temos um Cohen Gadol incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Ele mesmo foi tentado em todas as áreas, como nós, com a diferença de que nunca pecou. Assim, que nos aproximemos confiantes do trono, a partir do qual Deus concede sua graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça no momento de necessidade. O autor desta carta, ele cita o texto de Terrelem, o texto do Salmo 95, quando justamente comenta a respeito deste aspecto da palavra do Eterno dada ao povo de Israel. Ele comenta a respeito do povo que saiu do Egito, que eles ouviram boas notícias, boas novas, ou, como nós conhecemos, Bessorá. Então, as boas notícias a respeito da misericórdia do Eterno. Só que sabemos muito bem que aquele povo que saiu do Egito se rebelou contra o Eterno, não foi nem contra Moshe. E por isso eles foram rejeitados. E diz o texto que o Eterno declarou isto: vocês não entrarão no meu descanso. Bem, a questão aqui é justamente nós analisarmos que descanso é este. Bem, o texto nós vamos entender que se refere a princípio daquele descanso que é descrito lá em Bereshit, quando depois de ter durante 6 dias da contagem do Eterno para a criação do universo e a criação do nosso mundo, aonde finalmente o homem passou a existir, depois de 6 dias executando a criação, no 7º ele descansou. Bem, é uma questão de entendimento lógico, nós temos inteligência para isso, de entendermos que o nosso Criador, o nosso Deus, ele não se cansa fisicamente como nós. Nós, se temos um dia de muita atividade física, muito esforço, terminamos o dia cansados. O nosso corpo está cansado. Só que o nosso Deus não é como nós neste aspecto. Ele não se cansa de fato. E sabemos que a palavra Shevet, de onde vem a palavra Shabat, está relacionada a descanso, a repouso, no sentido de usufruir, de contemplar. Então, nosso Deus não ficou cansado, ofegante, depois de ter feito muito esforço para criar. Não. Mas ele simplesmente terminou toda a sua obra, tudo aquilo que ele queria fazer, e se deleitou na sua criação. Então, este Shabat relacionado ao Eterno, do 7º dia da criação, é o deleite do Eterno naquilo que ele fez. E quando está escrito que ele terminou toda a sua obra, significa que o nosso Deus estabeleceu tudo desde o princípio até o fim dos tempos. Tudo já estava certo, tudo já estava feito, planejado e em execução. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar a plenitude
da expressão de que o Eterno fez tudo, porque nós somos presos a esse conceito de tempo que o ser humano está preso. Só que para o nosso Criador, o tempo não é um conceito que lhe interessa. O nosso Deus não está preso ao tempo. E quando ele disse que terminou o seu trabalho, terminou tudo. Desde o começo, quando ele começou a criar os primeiros átomos para formar o universo, até o fim de todas as coisas, quando ele há de reunir os que são fiéis. Então, tudo para o Eterno estava feito. Então, ele falou que aquela geração que saiu do Egito não iriam entrar no seu descanso. Ou seja, não seria o motivo do seu deleite. Ele seria o motivo de desprezo e vergonha para sempre. Porém, ele manteve uma porta aberta. Alguns poderiam dizer, então se ele fechou a porta ali, acabou. Ninguém mais terá chance de entrar no descanso do Eterno. Não. Justamente no texto que Melech David escreveu, ele diz ainda que resta uma opção, se nós obedecermos à sua vontade, se nós o buscarmos, se nós tivermos uma atitude de aproximação com o nosso Criador, aí a condição é para hoje. Se hoje qualquer um resolver se aproximar do Eterno, poderá ter a oportunidade de experimentar o que é o descanso do Eterno, o deleite que ele tem no relacionamento conosco. Sim, o Eterno está em deleite, ele está em Shabat, e nós vamos experimentar isto. Então, este Shabat, que é citado por Melech David no Salmo 95, e também comentado pelo autor desta carta aos Hebreus, sem dúvida nenhuma, é o deleite do nosso Deus que está até hoje, e nós vamos fazer parte disto. Vamos saber que ele realmente não está preso ao sétimo dia da nossa semana, ao sétimo dia do nosso conceito. É importante entendermos isto. O Eterno, nosso Criador, ele está realmente ligado em nossas vidas, ele está de fato atento às nossas necessidades e nos oferece esta possibilidade. Queira entrar no descanso do Eterno. Sábado nós teremos muitos sétimos dias da semana já passaram e muitos ainda virão. Mas o verdadeiro Shabat do nosso Deus é quando entramos no deleite dele. E você está convidado a participar disto. Yeshua nos oferece esta possibilidade hoje, o dia chamado hoje. Não importa quantos já rejeitaram no passado, interessa que nós podemos receber o verdadeiro Shabat do Eterno hoje. Participe, conheça as promessas, porque a morte de Yeshua faz parte de um projeto que, como disse, foi concluído lá no sexto dia da criação, quando o Eterno descansou e disse que estava tudo pronto até a nossa redenção, até o nosso acerto com Ele, ao conhecimento das nossas vidas, tudo isto. Tudo isso, então, é importante para nós. Então, receba esta palavra, que o Eterno possa trabalhar profundamente em sua vida, no seu coração, e assim você vai experimentar um legítimo Shabat do Eterno. Não os nossos, mas aquele que Ele reservou para a sua vida também. Que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.